Olá, seja muito bem-vindo para essa live que será um complemento para um plano de leitura que nós estamos realizando com um grupo de pessoas todos os dias às 5h57 da manhã ao vivo. Nós estamos realizando uma leitura panorâmica da Bíblia, uma leitura guiada e comentada e periodicamente, para acrescentar nessa leitura, eu estarei realizando algumas lives para falar de uma forma mais profunda sobre alguns assuntos. Já que durante a leitura nós estamos... Não está conseguindo mandar o link? Não tem problema. Já que durante a leitura nós estamos apenas focando em uma leitura panorâmica, porque em um ano a gente vai ter lido a Bíblia inteira, então não dá para eu ficar parando muito, para falar assim de forma profunda. Apesar que a leitura comentada, bem explicada, tem ajudado muitas pessoas. Então, quando algum assunto é mais profundo, exige mais entrega, eu tenho marcado algumas lives complementares para poder falar sobre isso. Então, a live de hoje será um acréscimo à leitura dessa semana. Essa semana nós lemos na carta de Pedro uma orientação acerca dos falsos mestres. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live hoje. Fique conosco, ou se você está acompanhando a gravação, que eu vou deixar disponível essa gravação, seja muito bem-vindo para essa live. Acompanhe até o final, porque eu tenho aqui 7 pontos. Eu anotei aqui 7 pontos com base na palavra de Deus que se faz necessário realizar essa live. Por causa desses 7 pontos aqui que eu estou fazendo essa live. O tema da live é denunciando os falsos mestres. Talvez você diga assim, é necessário isso? Qual a necessidade de fazer uma live para denunciar falsos mestres? Eu tenho 7 pontos aqui, com base na palavra de Deus, do porquê que se faz necessário realizar essa live. Eu estarei dando voz ao apóstolo Pedro nesta live, para que ele fale. Eu estarei dando voz à carta de Pedro, eu estarei lendo a carta de Pedro que foi deixada para nós, dando voz assim ao apóstolo Pedro, já em memória naturalmente, mas que não teria como deixar passar batido isso que nós lemos essa semana, tá bom? Antes de mais nada, de entrar aqui no assunto, eu gostaria que você que está nos acompanhando fizesse o seguinte: você vai nos ajudar a entregar essa live para mais pessoas. Como? Siga o passo a passo. Faça isso. Você fazendo isso, você vai estar neste momento semeando para o bom funcionamento dessa live. Como? Primeiro ponto. Escreva aqui nos comentários de onde você nos acompanha. Coloque aí qual a cidade, ou de repente se você está em outro país. Há pessoas que nos acompanham de Portugal, que disseram que estaria conosco hoje conectada, da França, enfim. Onde você está nos acompanhando, coloque aí o seu estado, a cidade, ou se você estiver em outro país, pode colocar também, por gentileza. A Marta está colocando aqui que é de Guararema, São Paulo. Seja bem-vinda, Marta. Sabrina, um abraço, Sabrina, para você, para o grande amigo Rodrigo. Quem mais? Damião é de Joinville, Santa Catarina. Fortaleza, Ceará, Daniela. Enfim, primeiro passo, coloque aí de onde você nos acompanha. Aline do Espírito Santo... Aline de Aracaju, Antônio do Espírito Santo, a Sabrina de São Paulo, Zona Sul. Olha só, Douglas Deviane, não sei se é o casal, se é o Douglas ou se é a Deviane, ou os dois juntos, estão conosco aí também. Enfim, segundo passo, clica no coraçãozinho aqui, curte nesse coração, clica no coraçãozinho, curte a live, faz derreter o coraçãozinho na tela, é o segundo passo que eu estou pedindo para você. E o terceiro e último, não vou mais falar sobre isso, porque eu vou focar na mensagem e dar a voz ao apóstolo Pedro sobre esse tema. Não é eu que vou falar, não é uma opinião pessoal minha. Você não está diante de uma pessoa ferida, magoada, machucada contra uma instituição ou um sistema de liderança. Não, você não está diante de uma pessoa assim. Você está diante de um porta-voz dos apóstolos. Eu vou dar voz para eles. Simples assim. Eu vou ler o que eles falaram acerca dos falsos mestres, tá bom? Não vou ficar pedindo mais durante a live para que você faça isso. Este é o momento. Clica, derrete o coraçãozinho na tela e todas as vezes que você
achar interessante o que está sendo falado, você clica no coraçãozinho e você comenta e interage conosco. Então, a terceira e última coisa, clica nesse íconezinho aqui do aviãozinho, que é um aviãozinho de papel, e escolhe aí pelo menos umas 10 pessoas. Mande aí para umas 10 pessoas que elas serão notificadas sobre essa live e assim nós iremos dar sequência, tá bom? Escolhe aí então as 10 pessoas. Mande aí. E aí já vamos dar sequência. Se você tem uma Bíblia, é importante que você pegue a sua Bíblia. Eu já estou aqui com a minha, porque aí você vai conferir. Pegue uma caneta, pegue um papel, deixe próximo de si e você vai anotar os 7 pontos. 7 pontos que eu vou entregar para você com base na palavra de Deus do porquê que eu estou fazendo essa live. Por que uma live de denúncia? Porque eu estou chateado com uma instituição, porque eu quero denunciar um sistema de liderança. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Olha, a dona Salomé nos acompanha de Portugal, não é isso? É de Portugal, se não me engano é. Então, você vai saber quando eu falar para você aqui os 7 pontos. A dona Madalena é mãe do pastor Douglas e da... Ah, a dona Madalena é mãe da Daviane e do pastor Douglas. Um abraço, tá? Sejam bem-vindos. A Janiele, meu Deus, eu estou com medo. Medo não, mas temor sim. Você não sabe que horas que a gente foi dormir pensando nessa live, essa semana. Foi tenso, foi pesado. Ao ler o que o apóstolo Pedro disse, eu conversei com a Cris, era quase 1h da manhã, sem conseguir dormir. E eu falei, a gente precisa falar isso para as pessoas. Nós precisamos falar isso para as pessoas. E agora vai ser falado. Bom, por que fazer uma live denunciando os falsos mestres? E atenção, eu vou falar apenas dos falsos mestres. Teria aqui N coisas para falar acerca da volta, da vinda de Cristo. Outros sinais, outras orientações, mas eu vou me ater ao primeiro sinal da vinda de Cristo. Só isso. Existem outras coisas que é falada acerca de engano, de heresias, de doutrinas e tal, mas eu vou apenas falar hoje sobre os falsos mestres. Essa é a intenção e o objetivo dessa live, tá bom? Então, antes de dar voz ao apóstolo Pedro, vamos ao primeiro motivo. Anote aí, ó. Primeiro motivo, deixa eu ir destacando aqui, para eu entregar para vocês na sequência e fazer assim de uma forma bem otimizada, para que eu não seja prolixo nos assuntos, eu vou ticando aqui. Primeiro assunto, anote aí. Primeiro motivo por estar fazendo essa live denunciando os falsos mestres. Primeiro, anote. Porque Jesus avisou que eles se levantariam. Então, por que eu estou fazendo essa live? Porque Jesus avisou que os falsos mestres se levantariam. Onde está escrito isso? Mateus, capítulo 24. Alguém coloca nos comentários, por favor? Mateus 24. Escreva aí. Mateus 24, versículo 3. Primeiro motivo por eu estar fazendo essa live denunciando os falsos mestres. Porque Jesus avisou que eles se levantariam. Olha, eu quero dizer para você o seguinte. Você que entrou agora, você que já está há um tempinho, eu quero te avisar que essa live não é para quem não deseja ter conhecimento da palavra com profundidade, sabe? Essa live não é para liberar profecia, revelação, palavras de coach, confissão positiva, nada disso. Essa live é para entregar conhecimento. Essa live é para preparar você, para você não ser enganado. Essa live tem o objetivo de denunciar um falso ensino e os falsos mestres. Não é denunciar a igreja, sistema de trabalho, liderança, nada disso. É o ensino. Os falsos mestres, como que eles atuam. Então, primeiro motivo, porque Jesus avisou que eles se levantariam. Mateus 24.
Quando Jesus foi perguntado acerca da sua volta e do princípio das dores, versículo 3, 24, versículo 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos pediram um sinal da vinda de Cristo e do fim dos tempos. Logo em seguida, ou seja, primeiro sinal, versículo 4, Jesus respondeu: tenham cuidado. Olha só, deixa grifado aí na sua Bíblia, cuidado, para que ninguém os engane. Então, primeiro sinal da vinda de Cristo se chama engano. Tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, entre aspas, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, há outros sinais aqui, nós não vamos falar sobre isso hoje, porque o foco é denunciando os falsos mestres. Então, por que eu estou fazendo essa live denunciando os falsos mestres? Primeiro, porque Jesus avisou que eles se levantariam. Mateus 24 está dizendo que antes da vinda de Cristo, falsos mestres, está escrito aqui, tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e ensinarão a muitos. Você precisa entender que esse eu sou Cristo, entre aspas, significa dizer que esses falsos mestres carregam um suposto ensino de Cristo. Não é que eles diriam propriamente assim, sabe, eu sou Jesus Cristo. Não conseguiria enganar muitos dessa forma. Não é isso que o contexto diz. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está falando sobre um ensino, um espírito que ele está passando para os discípulos. Então ele diz, muitos virão em meu nome. Não há conexão, gente, não faz sentido vocês acharem que esse eu sou Cristo é porque eles diriam, eu sou Jesus Cristo. Não faz sentido, porque o contexto do versículo diz assim, muitos virão em meu nome, ou seja, usando o nome de Jesus, dizendo, eu sou o Cristo, ou seja, eu sou o Cristo, eu tenho esse ensino, eu estou com Cristo, eu estou em nome de Jesus, eu prego em nome de Jesus. Dirão que é em nome de Jesus, mas contém engano. E como que eu saberei se contém engano ou não? Por isso eu estou fazendo essa live. Porque você vai aprender a como detectar se o ensino é falso ou verdadeiro. Se esses mestres vêm em nome de Cristo, mas enganam, ou se de fato eles estão trazendo o Espírito de Cristo. Então, ainda nessa live, eu vou falar para vocês, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Quatro pontos para você detectar se aquele ensino é falso ou verdadeiro. Ainda hoje eu vou te falar, aguenta aí. 4 pontos. Você vai olhar e falar, fez isso, falou isso, agiu assim. 4. Você não vai ser enganado nunca mais. Por isso que eu estou fazendo essa live. Mateus capítulo 7. Porque Jesus avisou que eles se levantariam. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7,15. Obrigado, Janiele, por apoiar o nosso trabalho, tá? Deus te abençoe. Acabou de adquirir um selo. Deus te abençoe. Cuidado com os falsos profetas, porque se apresentarão a vocês disfarçados de ovelhas, mas dentro são lobos vorazes. Então, mais uma vez, o primeiro motivo que eu estou fazendo essa live para denunciar os falsos mestres é porque Jesus avisou em Mateus 24 e agora em Mateus 7, travando muito a live. Eu acredito que deve ser só para você, Marilu. Então o que você faz? Você fecha e volta.
tá? Na live, porque aqui para mim tá normal. Às vezes acontece uma desconexão, uma falha na conexão, fecha e volta, tá? Para mim tá normal. Então, ó, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Então, pelo amor de Deus, não venha depois entrar lá na minha rede social, nos comentários, no meu direct, pastor, vai pregar a palavra, prega Cristo, fala de Jesus, não precisa falar de falso profeta. Fala do que Cristo falou. Ué, eu estou falando do que Cristo falou, ou só a Bíblia é diferente da minha? Está aqui, ó. Quem falou isso foi Cristo. Eu estou pregando o Evangelho, olha aqui. Não sou eu que estou falando, eu estou dando voz agora para Cristo. Daqui a pouco eu vou dar a voz para o meu convidado de honra dessa live. O meu convidado de honra dessa live é o apóstolo Pedro. Eu vou dar a voz para ele daqui a pouco. Mas no momento, eu estou dando voz ao ensino de Cristo, que foi trazido para nós através de Mateus, está registrado no capítulo 7, dizendo que falsos profetas se apresentarão disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Então aqui, ó, já está mostrando que pelos frutos você vai conhecer o falso e o verdadeiro. Tá bom, legal. Então quer dizer que pelos frutos eu conheço. Mas quais são os frutos de um verdadeiro mestre que ensina o correto e quais são os frutos de um falso mestre? Esse é o problema. Às vezes você acha assim, não, mas então eu estou correto na minha linha doutrinária porque o meu mestre, ele tem bons frutos. O meu mestre, ele é caridoso. O meu mestre, ele... Enfim, cuidado. Cuidado, porque existe um tipo de fruto que faz essa diferenciação entre os falsos mestres e os verdadeiros. E caridade não é um deles, tá? Caridade não é um deles. Que faz a diferenciação, não. Então, mais uma referência. Marcos, capítulo 13. Digo e repito, pessoal, essa live aqui, que eu sei que algumas pessoas vão começar a colocar nos comentários, vão colocar os seus desabafos, fique à vontade. Eu não posso travar, segurar o seu dedo, fique à vontade. Algumas pessoas vão começar a colocar algumas coisas, mas o meu objetivo não é denunciar instituição, sistema de liderança, nada disso. Meu objetivo é dar voz ao apóstolo Pedro para denunciar os falsos mestres. Agora, vamos ler aqui Marcos, capítulo 13. Eu gostei de um comentário aqui que a Renata colocou, ela escreveu assim, nunca mais serei enganado, um negócio assim. Peraí, deixa eu ver. Foi isso que ela colocou? Não serei enganada. Olha só, é isso aí. Depois que você assistir essa live aqui, nunca mais você vai ser enganado, só se quiser. Só se você não estiver anotando, só se você não estiver se aprofundando no conhecimento. Marcos capítulo 13, versículo 22. Mais um alerta, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esteja de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Então, presta atenção. Em Mateus disse que pelos frutos você vai conhecer quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro. Aí talvez você diga, legal, então quer dizer que pelos frutos a gente conhece? A minha igreja é uma igreja poderosa em milagres. Eu vi uma pessoa ser curada essa semana. A lepra sumiu, desapareceu, o câncer estourou, o cego enxergou, o paralítico andou, o pobre ficou rico. Esse não é um sinal que diferencia o falso profeta do verdadeiro. O falso mestre do verdadeiro. Esse não é um sinal que evidencia. Onde está escrito isso? Marcos, obrigado Janiele. Marcos, capítulo 13, versículo 22. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então já risca da sua lista o que os falsos mestres colocaram como definição
do trabalho, da obra, do ministério, da instituição ser de Deus ou não. Eles mesmos colocaram na sua cabeça o seguinte: Deus está aqui, a mão de Deus está aqui, porque milagres estão acontecendo. É até o jargão de alguns. A mão de Deus está aqui, por causa dos milagres. Essa igreja é de Deus, por causa dos milagres. Os milagres, os sinais... Quer falar alguma coisa, não? E pode até ser que a própria pessoa pense, poxa, mas a minha igreja, pastor, tem sinais, tem milagres. A própria pessoa às vezes pensa isso. Sim, é saudável essa mas vamos dizer assim. Na minha igreja acontecem milagres. Pela misericórdia de Deus, meu irmão. Pela misericórdia de Deus, minha irmã. Porque a graça comum atinge a todos. Por favor, esse não é um sinal de que o ensino é falso ou verdadeiro. Milagres não é sinal, não é parâmetro de que aquele ensino é falso ou verdadeiro. Até Jesus não aceitou. Meu Deus do céu, essa é pesada, hein? Rapaz, o negócio está esquentando aqui. Essa é pesada. Até Jesus não aceitou ser reconhecido como Filho de Deus por causa dos sinais. Meu Deus do céu, anota essa tem que ir para a rede social. Essa a gente tem que postar, anota aí. Até Jesus não aceitou ser reconhecido como Filho de Deus por causa dos sinais. Onde está escrito isso, pastor? Que heresia é essa? Heresia nada. Heresia nada. João capítulo 3. Nicodemos chega diante de Jesus e fala: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus por causa dos sinais que realiza. E Jesus pega e fala para ele: o mestre da lei, o conhecedor da palavra, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você está querendo me reconhecer como alguém vindo de Deus por causa de milagre? Não, você só consegue ver Deus por causa do novo nascimento, por causa do ensino. É muito forte, é muito forte. Nem Jesus quis ser reconhecido como o milagreiro, o João de Deus, o bispo, o pastor, o papa, o padre, o reverendo dos milagres. Ele até falava assim: por favor, não fala para ninguém que eu estou fazendo milagre, não. Não espalha, não. Não espalha, não. E qual era o objetivo de Jesus falar para não espalhar que ele estava fazendo milagres? É claro, está na palavra, o objetivo é claro. Porque ele não queria que as multidões ficassem apertando ele. Ele estava incomodado, todo lugar que ele ia tinha uma multidão apertando ele não conseguia pregar. Está escrito que quando a multidão apertou ele e não conseguia pregar, ele pegou e foi para ele falou: vamos entrar num barco, vamos lá para o outro lado. Chegou do outro lado, tinha uma multidão. Aí ele falou: vamos para uma casa, não fale para ninguém que eu estou nessa casa. Porque onde ele ia é como se fosse uma celebridade nos dias de hoje. O paparazzi em cima não deixa celebridade nem no shopping. Então Jesus estava se sentindo assim. Aí sabe qual foi a solução? Jesus falou para os discípulos: aluga um barquinho, deixa sempre próximo aqui na praia, porque quando tiver muita gente perto de mim, eu vou entrar no barco e vou me afastar. Para ninguém ficar tocando em mim e tal. Eu quero é pregar, eu quero falar do reino. Oh, meu Deus do céu! Esse é um verdadeiro mestre. Esse é um verdadeiro mestre. Segundo ponto, a gente está só começando. Você está participando de uma live de denúncia. Eu quero dizer para você que quem está fazendo a denúncia não sou eu. Você não está diante de um pastor ferido por nenhuma instituição, de alguém que quer denunciar um estilo de liderança. Não, nada disso. Você está diante de um porta-voz do apóstolo Pedro. Eu ainda vou chegar lá e vou dar voz ao que Pedro quis falar para nós, tá bom? Nada disso vem de mim. Fique tranquilos, fique em paz. Então, segundo ponto. Por que fazer uma live de denúncia? Segundo ponto. Vou ticar aqui. Primeiro já foi. Porque os discípulos também alertaram. Primeiro ponto. Porque Jesus avisou. Segundo ponto. Porque os discípulos também alertaram. Onde está escrito isso? Atos. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Olha, vale a pena também eu lembrá-los aqui que eu estou fazendo uma leitura de versículos isolados, mas eu não estou trazendo nada fora do contexto.
Tudo isso aqui foi lido durante a semana. Essa live ela é complementar do clube de leitura 5h57 da manhã. Nós temos um clube de leitura. Inclusive, se você ainda não faz parte e quiser fazer, é gratuito. Você me manda uma mensagem, eu te mando um link. Na bio do meu Instagram tem um link. Você entra para o grupo fechado. Todos os dias você vai receber um link com a leitura ao vivo que é realizada 5h57 da manhã. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Então, já fizemos a leitura, já entendemos o contexto. Por isso, eu estou com tranquilidade lendo versículos isolados. Isso não é aconselhável em uma pregação expositiva, mas a exposição dos textos já foi no clube de leitura. Estou fazendo uma live complementar. Vale a pena ressaltar isso para que vocês fiquem cientes. Então, Atos, capítulo 20, no versículo 28, diz assim, olha só, cuidem, então, segundo motivo, porque os discípulos alertaram, vamos lá, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Por que eu estou fazendo essa live de denúncia? Porque os apóstolos avisaram e esse recado reverberou, chegou até mim como alguém que aceitou o chamado para ter uma posição. Aí para mim a nomenclatura já é o de menos, aqui ele falou bispo, para mim não importa. Mas ele disse o seguinte, olha, cuide de você mesmo, você tem que cuidar de si, você tem que proteger a sua fé e cuide do rebanho que foi comprado pelo sangue de Jesus. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes. Quem disse isso? Jesus. Nós já lemos aqui. Já dei para vocês a referência. Então, os apóstolos, neste momento, está dizendo, olha, eu sei, Cristo falou, isso vai acontecer. Se cuida, hein? Se cuida, porque vai aparecer lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Vão falar coisas pervertidas para arrastar seguidores para si. Eu sou do bispo tal, do pastor tal, eu sou da igreja tal. Ele disse isso. Versículo 31. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Então veja bem, gente, aqui está a nossa proteção. Versículo 32. Agora eu os entrego aos cuidados da palavra de Deus e da sua graça. Então, a única coisa, meu Deus do céu, olha para mim, a única coisa que vai nos proteger nesses tempos tão difíceis é a palavra, é o que está escrito, que vai nos alertar, que vai nos ensinar, e a graça. Se a graça de Deus não tivesse me alcançado, eu estava caminhando a passos largos para um abismo e não sabia. Entregue à religiosidade, a heresias e a engano. Mas a palavra me protegeu, porque eu li, e a graça me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que está me acompanhando agora, que a graça também te alcançou. Você aceita isso? Você recebe isso? Então escreva nos comentários aqui, fui alcançado pela graça. Escreva. Escreva aí, fui alcançado pela graça.
Pastor, como que eu poderei estar protegido desses lobos vorazes? Pelos cuidados da palavra, meu irmão. Minha irmã, a palavra está cuidando de você. E não é glorioso isso? Quantas pessoas aqui nunca ouviram palavras como as que vocês estão ouvindo? É Deus cuidando de você, Tânia. É Deus cuidando da senhora Janaína e da sua família. É Deus cuidando de você, Caroline, e do seu esposo, guerreiro, que também foi alcançado pela graça. Sabrina e o Rodrigo, amigos de infância, amigos de juventude, infância não, mas a graça nos alcançou. Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de você. Terceiro motivo, por eu estar fazendo essa live que eu vou falar para você, não é fácil não. Você não tem noção. É pesado fazer uma live como essa. Não é pesado para mim no que diz respeito a serviço. Parece que eu nasci para isso. Eu amo fazer live, eu amo trabalhar para o meu Senhor. Mas é pesado espiritualmente falando. Você não tem noção da opressão que eu percebo e da perseguição que a gente sofre por falar essas verdades. Terceiro ponto para eu estar fazendo essa live, de denúncia aos falsos mestres. Porque a ordem apostólica é defender a nossa fé. Os falsos mestres dizem que vocês não podem defender a fé. Os falsos mestres dizem que o justo não pode se justificar, não pode questionar, só pode obedecer. Obedeça à fé. Obedeça o que está sendo falado. Mas não pode se defender, não pode defender a sua fé. Não pode defender a fé que nos foi revelada na palavra. Os falsos mestres ensinam isso. Mas a ordem apostólica dos pais da igreja, dos santos discípulos, defendam a sua fé. Você pode sim defender a sua fé. Isso não é rebeldia. Onde está escrito isso, pastor? Pelo amor de Deus, anota, porque aí nunca mais você vai ser enganado. Anota. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha só qual foi a ordem. Amém, dona Janaína. Ore por mim. Eu preciso muito dessa proteção. 2 Timóteo capítulo 4. A fidelidade na pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, olha a ordem apostólica, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então, olha, sendo oportuno ou não quero nem saber, eu vou pregar a verdade. Agradando você ou não, eu vou pregar a verdade. Pastor, mas vê direitinho, talvez não seja um momento oportuno, vai perder seguidores, vai sofrer perseguições. Sendo oportuno ou não, eu aceitei esse chamado. A ordem apostólica é essa, aqui ó. Peço a você com insistência, versículo 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Existe uma doutrina, a doutrina de Cristo. Aliás, essa é a pregação expositiva dos nossos cultos de domingo. Nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo, a cartilha revelada de Mateus 5 ao 7. Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que um pregador, que você deve falar a verdade, exortar com a sã doutrina e ter paciência. Por quê? Porque no final dos tempos, nos tempos em que nós estamos vivendo, as pessoas, quando ouvissem a verdade, elas não iriam querer ouvir, como quem tem coceira no ouvido, ele disse, comichão. As pessoas ficaram assim, nem quero ouvir falar disso aí, não, eu quero ouvir os meus mestres. Está escrito aqui, olha só. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você sabe o que é fábula? Um conto, uma história mentirosa, que não é real. Então eles se rodearão daqueles que contam histórias, daqueles que falam aquilo que agrada, daqueles que afagam o seu ego, que não pregam a sã doutrina. Então as pessoas teriam coceira no ouvido, nem quero ouvir isso aí. E a ordem apostólica é, pregue. Versículo 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Qual o trabalho de um evangelista? Evangelizar, pregar o evangelho. Evangelizar não é dar folheto na rua, não. É pregar o evangelho, é falar do evangelho de Cristo. Cumpra plenamente o seu ministério. Então, essa é a ordem apostólica. Por que eu estou fazendo essa live denunciando os falsos mestres? Digo e repito para quem entrou agora. Você não está diante de um pastor ferido por instituição, de alguém que está contra, chateado, magoado por causa de uma liderança, de um modo de administrar. Não. Você está diante de um porta-voz dos apóstolos. Na ocasião, eu quero dar voz ao apóstolo Pedro, não sou eu que vou falar. Pedro vai falar e os outros já têm falado, eu só estou lendo aqui o que eles falaram. Então, o terceiro motivo por eu estar fazendo essa live, porque a ordem apostólica é defender a nossa fé. Eu estou defendendo a minha fé. Você precisa defender a sua fé. Pastor, onde mais diz isso? Abra sua Bíblia no livro de Judas, no capítulo único, só tem um capítulo. É antes de Apocalipse. Vai lá em Apocalipse e volta uma folhinha. Judas, capítulo único, versículo 3, diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Está aí. Veja qual é a ordem apostólica. Lutar pela fé que foi entregue aos santos. Pastor, Judas está falando que a gente tem que ter fé nos santos, nas imagens? Não. Nada disso. Ele está dizendo a respeito da salvação que recebemos, que foi pregada para nós. Eu senti que era necessário me corresponder, uma correspondência, uma carta que Judas enviou com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos apóstolos. Ou seja, volte à fé original. Estou exortando vocês a voltarem para o princípio da fé que foi ensinada aos santos apóstolos, porque aquela é a fé que salva de uma vez por todas. Cristo é o único sacrifício que tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Voltem a essa fé original.
Defendam essa fé. Ele está dizendo aqui, ó, lute por essa fé. Você tem que lutar por essa fé. Você precisa defender essa fé. Não é pecado você fazer isso. Aliás, isso é uma ordem apostólica. Eu só estou aqui cumprindo uma ordem. Quarto ponto do real motivo por eu estar fazendo essa live com vocês. Até na nossa vida. Né? Fala um pouquinho mais alto que aí as pessoas já te ouvem também. Até na nossa vida. Essa defesa primeiro começa na nossa vida, quando a gente percebe que está negligenciando o genuíno evangelho. No princípio. Então a gente defende o evangelho primeiro na nossa vida. Isso. Não é se acovardando. Ah, não, eu sei da verdade, mas eu vou continuar aqui porque... Ah, mas aí eu vou chegar lá, calma aí. Eu vou chegar lá no que a Cristo está falando aqui. Então, até então, o apóstolo Paulo tinha falado, olha, cuidem de vocês e também das ovelhas. Judas está falando, eu exorto vocês a lutar pela fé genuína. A fé já foi revelada de uma vez por todas. Não tem esse monte de coisa aí que falam que tem que fazer, não. Tá certo? E a Cris está tocando num ponto aqui de não ser cúmplice. Espera aí que eu vou chegar lá. Esse também é um dos motivos por eu estar fazendo essa live. Então, quarto motivo. E agora esse quarto vai te dar mais 4. 4 pontos para você aprender a detectar. Pastor, eu quero saber, eu quero detectar, eu quero discernir quem é o falso mestre e quem é o verdadeiro. Vou te falar agora. Quarto ponto, anota. Para ensinar os sinais e como detectar um falso mestre. Vamos lá. Você já está perto aqui em Judas? Volta uma folha. Vai estar em João. Volta, João, até chegar em Pedro. Ó, Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Fala sobre os falsos mestres. Então agora, o meu convidado de honra vai falar com vocês. Tá certo? Ele é o convidado dessa live. Foi ele que me motivou a fazer essa live. Eu estava no clube de leitura, às 5h57 da manhã, lendo para as pessoas esse capítulo. E Pedro me motivou a fazer uma live à parte para falar para vocês sobre isso. Então, eu vou dar voz agora. Pedro pode falar. Fala, Pedro, através da sua carta. Vamos ler a carta de Pedro? Capítulo 2. Os falsos mestres. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, no passado, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Gente, vocês não têm noção do que uma heresia faz na vida financeira de uma pessoa. Acaba com a empresa da pessoa uma heresia. Vocês não têm noção do que uma pregação herética faz na vida espiritual de uma pessoa. Esses dias, nós vimos uma pessoa surtar próximo a nós por causa de pregações heréticas. E a pessoa andar pelas ruas do bairro recitando essas pregações heréticas como louco, como lunáticos. E muitos andam assim. Fanáticos, lunáticos, divide a família. Enfim, você não tem noção do que uma pregação herética faz no casamento de uma pessoa. Você não tem noção do quão destruidora é uma pregação herética no que diz respeito ao matrimônio sagrado que é a constituição da família. Há pregações heréticas que abortam a família, que mataram gerações, filhos impedidos de vir ao mundo por causa de uma pregação herética, sem base bíblica, contexto fora do contexto, destruiu gerações. Quem está falando isso? Pedro.
Eu não estou aqui psicografando, não. É real. Aqui, ó. Está aqui, ó. Eles introduzirão heresias destruidoras. Eles quem, pastor? Não estou dando nome, eu estou lendo o que Pedro falou. Aí você vai detectar. Como? Está aqui, ó. Eu já vou te dar os 4 pontos. Chegando a renegar o soberano Senhor. Chegando a renegar que o Senhor é soberano. Achando que eles podem ditar o que Deus tem que fazer. Renegam a soberania de Deus. Gente maldita. Que é isso, pastor? Não sou eu que estou falando, é Pedro, é que eu me antecipei. Mais para baixo você vai ver ele falando. Gente maldita, ele fala. Tem que me segurar. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Vai implodir. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos. Não é pouquinha gente. Muitos vão seguir essas práticas. Muitos. É muita gente. É uma grande massa. É uma grande onda. Mas por que uma grande massa, por que uma grande onda acompanha falsos mestres? Movidos por avareza. Desculpa, meu irmão, preciso ser verdadeiro com você. Como seu irmão mais novo, quem está aqui na minha frente agora, Janaína, como seu irmão mais novo, pela foto de perfil, Madalena, como seu irmão mais novo, Dona Maria, seu Josivaldo, Júnior, eu acho que seria mais, eu acho que mais velho, eu acho que sou mais velho que o Júnior. Como seu irmão mais velho, eu preciso falar a verdade para você. Se um dia você foi levado, como eu também já fui, foi por causa da sua avareza. Movidos por avareza, fomos atrás de práticas heréticas, movidos por uma ambição, por uma avareza, pegos por um déficit, né, que tinha na nossa vida, por uma necessidade. Negamos a soberania de Deus, achando que nós poderíamos comprar algo. Eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o dia do juízo. Então anota aí agora, eu vou te falar os 4 pontos que estão aqui nesses versículos. Primeiro ponto para você detectar um falso mestre. Primeiro ponto, eles introduzirão heresias. Anote aí. O primeiro ponto para você detectar se é um falso mestre ou um verdadeiro. Pregação herética. Introduzirão heresias. E aí está um outro problema, amor, que a gente só consegue definir isso como heresia se a gente conhece a palavra, né? Se você não conhece a palavra, você não vai saber se a pregação é herética ou não. Você não vai saber. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei aqui uma coisa. Ó, eu nem ia falar isso para vocês agora, mas eu lembrei aqui, ó. Segunda carta de João. Vamos falar ainda sobre heresia, ó. Então, primeiro ponto para você saber se é um falso mestre. Eles introduzirão heresias, certo? Como que eu sei se é uma heresia? Terceira carta de João, está antes de Judas. Vai lá em Apocalipse, volta uma, Judas, volta mais uma. Terceira carta de João. Segunda carta de João. Capítulo único, só tem um capítulo. Versículo 8. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa.
Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Já já eu vou falar mais sobre isso, mas deixa eu ficar aqui só nesse ponto aqui, ó, sobre heresia. Versículo 8. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, olhe para mim. Doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? O que Cristo ensinou? Vou falar uma doutrina de Cristo. Um ensino de Cristo. Olhe para mim. Lá em João capítulo 4, uma mulher samaritana, ela chegou até Jesus porque ela seguia a doutrina dos antigos, dos patriarcas, dos judeus. A linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, até aquela linhagem ali. Os samaritanos seguiam aquela linha. E tinha um outro povo de Deus também, que eram os israelitas, que seguiam uma outra doutrina, que foi a partir de Salomão. Antes de Salomão, a doutrina dizia o seguinte: para você adorar a Deus, para você servir a Deus, para você falar com Deus, para você chamar a atenção de Deus, você precisa subir um monte. Calma, você não está na live errada, não estou pregando heresia, eu estou primeiro explicando como funciona, fica aí. Você tem que subir um monte, você tem que apresentar um sacrifício, você tem que matar um animal, você tem que, enfim, existem alguns rituais para que você possa ter uma resposta de Deus. Os israelitas dizem que é no templo. Isso a mulher samaritana falando para Jesus. Então, os antigos dizem que é no monte. Os israelitas, os de Jerusalém, dizem que é no templo que nós devemos adorar, que lá nós devemos levar uma rolinha, levar uma pomba, enfim, e algumas outras práticas, que um sacerdote iria interceder por nós, nós não teríamos acesso a Deus, é um sacerdote que chegaria até o Santo dos Santos, diante de uma arca que representava a presença de Deus e tal. Então essa era uma doutrina, certo? Aí ela falou para Jesus: e agora? Que você está aí trazendo um novo ensino? Você está dizendo que é o Filho de Deus? E agora? O que tu diz? Jesus falou assim: agora aprenda a doutrina de Cristo. É para a gente chegar lá, para a gente chegar onde eu acabei de ler. Jesus falou assim: mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem no monte e nem no templo. Ou seja, caiu por terra, descontinuou a doutrina de ter que subir em monte para falar com Deus. Não que seja errado, quem quiser. Por ambiência, você quer um ambiente tranquilo, quer ir no monte, por ambiência não tem problema. Ou no templo, caiu por terra esse negócio. Jesus falou nem no monte nem no templo. Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Essa revelação foi tão libertadora que ela ganhou uma cidade toda para Jesus. Certo? O professor Vinícius está me lembrando aqui. Jesus rasgou o véu que separava. Depois do Tetelestai, né? Está consumado. Na cruz, rasgou o véu. Qual é a doutrina de Cristo? Quem quiser ir até o Pai, agora é por mim. Orem em meu nome. Você quer um lugar reservado? Tranca a porta do quarto. Ore em secreto. Deus te recompensa em secreto. Essa é a doutrina de Cristo, certo? Então vamos lá. Pedro estava dizendo aqui, dando a voz agora para o meu convidado da live, que é Pedro. Pedro estava dizendo aqui, fala de novo Pedro, vamos ver Pedro falar. Segundo Pedro, capítulo 2, os falsos mestres. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Versículo 3, 2, e muitos seguirão.
as suas práticas libertinas. Versículo 3, movidos por avareza. E eles exploraram vocês. Então presta atenção, deixa eu te falar aqui agora. Se eu fosse um falso mestre, vocês iriam me detectar agora. Vamos lá, você vai me detectar agora. Agora você vai me detectar como um falso mestre. Estou te ensinando. Olha como o falso mestre faz. Vou baixar aqui o falso mestre. Você que está sofrendo, você que precisa mudar de vida, presta atenção. Eu vou pegar aqui um caderno. Fala aí o seu nome. Qual é o seu nome? Eu vou subir no monte, porque no monte o Deus de Abraão se manifestou. Só que é o seguinte, você tem que me dar argumento. Eu não posso subir no monte com mãos vazias. Você vai fazer um pix agora. Você vai fazer um voto. Porque o voto chama a atenção de Deus. Você vai fazer um voto e eu vou subir no monte com o seu pedido. E lá no monte Deus vai responder: heresia, desculpa, perdão, não aguento isso mais. Heresia pura. Não é o ensino de Cristo. Cristo não ensinou isso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Heresia. Pastor, o senhor não vai no monte não? De vez em quando eu vou. É gostoso, por ambiência. Lugarzinho tranquilo, reservado. Já fui com a Cris. Mas eu nunca falei para o povo que eles precisariam ofertar para eu subir no monte. Eu até posso falar que, vou estar orando por vocês, tá, pessoal? Como eu estaria orando em casa, no altar, qualquer lugar. Mas, movido por avareza, agora é sua culpa, tá? Agora é sua culpa, não é mais só a minha, agora é sua culpa. Movido por avareza, você faria um pix para mim. Nossa, o santo pastor vai no monte, vai se sacrificar. Ai, quanto é o pix? É de 100, é de 200? Eu vou fazer. Movido por avareza, você faria. E eu fizer porque tá apegado, né? E eu sei o que eu estou falando. E quem não fizer é porque está apegado. Heresia pura. Não é o que Cristo ensinou. Tem muito isso no Facebook. Eu sei o que eu estou falando agora. Tem um monte de pregador revelando a vida das pessoas em troca de pix. Heresia pura. Aí João disse assim, João disse assim, tenham cuidado. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Para que ir além, meus irmãos? Tem bispo assistindo essa live? Tem pastor assistindo essa live? Tem presbítero? Tem obreiro? Eu amo vocês em Cristo. Meu irmão, não precisa ir além do que Cristo ensinou. Não precisa. Quem sou eu para falar isso? Quem sou eu? Eu só sou um porta-voz aqui do João. João está falando aqui, não precisa ir além do que Cristo ensinou. Não precisa. Passou disso é heresia. Passou do que Cristo ensinou é heresia. Está escrito aqui. Depois eu vou continuar. Então, primeiro ponto para você detectar um falso mestre. Introduzirão heresias. Certo? Segundo ponto. Fala, Pedro. Pedro, fala aí qual que é o segundo ponto. Pedro vai falar aqui, versículo 2. Segundo Pedro 2, versículo 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Ponto. Segundo ponto que Pedro está falando aqui, os falsos mestres arrastariam muitos, tá aqui, muitos os seguirão, só que por causa desses movimentos que eles mesmos pregam, o caminho da verdade será difamado. Está aqui, o segundo ponto. Você vê alguém falando mal do caminho? Você já viu alguém falando mal de Jesus? Eu acho raro. Falando mal de Jesus, eu acho raro. Pastor, tem um familiar meu que não vai na igreja, mas nem
Nu, como diz a dona Elaine de mim, nu, aquele não vai nunca. Por que que ele não vai? Por causa de Cristo? Não, ele até ama Cristo. Mas porque o caminho foi difamado por causa dessa cambada de heréticos que destruiu a vida de pessoas. E aí eles difamam, falei, eu colocar o pé nessa igreja? Você tá louco, Deus me livre. Fiquei sabendo que lá acontece isso, aquilo. O caminho vai sendo difamado por causa deles mesmos. Por causa deles quem, pastor? Não estou falando nome, não é placa, não é instituição. Por causa dos falsos mestres. Ó, está escrito aqui. Por causa dos falsos mestres. Ok? Então, segundo ponto. Terceiro, como que eu faço para detectar os falsos mestres? Fala, Pedro, meu convidado de honra. Versículo 3. Pedro está falando aqui, ó. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. O que é fictício? Irreal, falso, mentiroso. É irreal. Não tem base, não tem lógica. Não tem lógica, é uma exploração falar para você dar 1.000 para ganhar 10.000. Não tem lógica. Não tem lógica dizer que o altar é um multiplicador, que você põe 1.000 e ganha 1 milhão. Não tem lógica. É fictício. Tá aqui, ó. Então, terceiro ponto para você detectar um falso mestre. O falso mestre, Pedro está falando, não sou eu, Pedro está falando. O falso mestre, ele vai explorar as pessoas avarentas com palavras fictícias. Acho que é melhor até eu parar por aqui já deu 1 hora de live. Acho que é melhor parar. Eu tinha mais 3 pontos aqui para falar, mas tá muito pesado, gente. Posso continuar? E explorar os avarentos, não é as ovelhas. Isso, explora os avarentos. E desculpa, você já foi um avarento, eu também já fui. Não vamos isentar a nossa culpa. Vou continuar. Mais um ponto aqui que Pedro falou. Versículo 9. Vamos lá para o versículo 9 agora. Ó. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Repito, quem está falando é Pedro, não sou eu. Assim, antes, lá no versículo 5, Pedro falou que Deus não poupou nem os anjos. Grave isso, nem os anjos quando pecaram. Aí, versículo 9. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Está vendo? Deus sabe livrar das provações os piedosos. Deus sabe livrar. E manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Especialmente aqueles, os falsos mestres agora, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade. A autoridade aqui é no sentido de magistério, tá? Dos magistrados, na linguagem mais antiga, mais próxima, que eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, faz menção aos magistrados da época, ao imperador, ao governador. Então, está dizendo aqui que os falsos mestres, eles desprezavam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Agora pronto. Agora é o ponto que eu gostaria que metade saísse da live. É sério. Que eu acho que a maioria não tem estrutura para ouvir o que eu vou falar agora. Agora é pesado. Você sabe quais são os gloriosos seres celestiais que os falsos mestres difamam? Meu Deus do céu, isso tirou meu sono quando eu descobri. E o da Cris, consequentemente, que eu subi do escritório depois dessa leitura. Ela, o que foi? Ela falou, eu não consigo dormir, eu estou aqui extasiado. Quando eu compartilhei com ela, pronto. Então, os falsos mestres, eles desprezam as autoridades, eles querem se meter na política, burlar as ordens, não querem obedecer, enfim, sonegar e tal. São atrevidos, são arrogantes,
e não temem difamar os gloriosos seres celestiais. O que é difamar? Difamar é falar mal da reputação de alguém. Eles não temem falar mal da reputação dos gloriosos seres celestiais. Pastor, quem são esses gloriosos seres celestiais? Quando eu falar, você vai chocar. Peraí, não vou falar agora. Eu preciso continuar lendo para fazer sentido quando eu falar e você entender. Versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Então, Pedro está falando aqui para nós que os falsos mestres, eles não respeitam as autoridades e os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, que são maiores do que esses gloriosos seres celestiais e das autoridades, anjos não difamam, não falam mal da reputação deles. Eles não proferem uma sentença contra essas autoridades, uma sentença difamatória na presença. Eles não chegam na presença do Senhor e proferem uma sentença difamatória desses seres, gloriosos seres celestiais, e nem das autoridades. Pastor, quem são eles? Os gloriosos seres celestiais. Agora eu preciso chamar mais um convidado, não estava combinado, tá? Mas ele vem também, é Judas, mais uma vez. Judas, ele fala a mesma coisa, só que ele acrescenta e dá para a gente entender quem são esses gloriosos seres celestiais. Vamos lá, mais para frente um pouquinho, antes de Apocalipse. Judas, capítulo único, versículo 4. Vamos lá. Pois certos indivíduos, os falsos mestres, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Judas está, como que eu posso dizer, endossando, confirmando o que Pedro disse. Os falsos mestres se infiltraram, são ímpios, transformam em libertinagem a graça, negam o único soberano, ou seja, para eles não existe um único soberano. A vontade de Deus não é soberana. Parece que é, mas não é, porque eles querem manipular a mão de Deus. Faça isso porque Deus vai fazer aquilo. Bom, a gente já falou sobre isso antes. Versículo 5. Embora vocês estejam cientes de tudo, Judas já está aqui cansado. Olha o que Judas fala. Embora vocês estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, eu não vou mais tocar nesse assunto. Quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Aí vocês conhecem a história, né? Do anjo que se rebelou contra Deus e arrastou uma terça parte. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas, versículo 6, e a anjos. Veja como Judas está se referindo aos demônios. Está chamando de anjos. Presta atenção. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Agora, versículo 8.
Do mesmo modo também, esses quem? Os falsos mestres. Quais sonhadores contaminaram a carne? Rejeitam a autoridade, o mesmo que Pedro falou, e insultam. O que é insultar? Provocam, afrontam os gloriosos seres celestiais. Então anote, é o quarto e último ponto que eu estou ensinando para vocês, através da Bíblia, de como detectar um falso mestre. Como detectar um falso mestre? Os falsos mestres não se submetem às autoridades governamentais, fazem de tudo para manipular, se puder coloca até alguém lá. E segunda coisa, difamam os gloriosos seres celestiais. Pastor, quem são os gloriosos seres celestiais? Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, quem é o diabo? Aquele que foi feito anjo, mas se rebelou. Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Pasme, gente. Os gloriosos seres celestiais é o diabo e os seus demônios. Pronto, agora vamos falar que o pastor tá louco. Não sou eu. É Pedro e Judas. Pedro falou. Judas está dizendo que nem o arcanjo Miguel, quando esteve diante do diabo, por se tratar de um glorioso ser celestial, pastor, o diabo é um glorioso ser celestial. Você não é uma criatura de Deus? Você se considera uma criatura de Deus? O diabo foi criado por quem, pelo amor de Deus? O diabo é um glorioso ser celestial. Foi criado por Deus, é um ser celestial. Só que se rebelou. Mas os falsos mestres insultam e difamam os gloriosos seres celestiais. Afrontam, provocam, que é o significado de insultar, difamar. Falam mal da reputação, coloca tudo quanto é culpa nele. Não que os espíritos malignos não tenham culpa de algo que faça, mas isso é um outro assunto. Só que os apóstolos estão dizendo o seguinte, que nem o arcanjo Miguel ousou. Olha como o arcanjo Miguel falou com o diabo. Ó, versículo 9, lá no finalzinho. Pelo contrário, ó, vamos lá. Versículo 9 completo. Contudo, nem o mesmo arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, ó, Miguel estava em conflito com o diabo. O corpo de Moisés eu vou levar. E o diabo queria levar o corpo de Moisés. Por quê? Porque o diabo queria que o povo adorasse a Moisés, fazer um tipo Cristo, uma imagem de Moisés. Canonizar Moisés, né, no sentido mais conhecido. Aí Deus não permitiu, enviou o arcanjo Miguel para pegar o corpo de Moisés. Então, quando o arcanjo Miguel entrou em conflito com um glorioso ser celestial chamado diabo, mas é um ser celestial, foi criado por Deus. Olha como o arcanjo se referiu, ou dirigiu a palavra com o diabo. Que o Senhor, ó, ele não ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, ele disse que o Senhor repreenda você. Porque ao difamarmos o diabo, estamos indiretamente difamando quem o criou, Deus, quem o que criou. é Deus. Então não é que diz respeito ao diabo. O diabo é sim um ser rebelde, é sim, não deixou de ser diabo, não deixou de ser mal. Mas quando nós o difamamos, nós estamos falando do Deus que o criou. A Camila falou assim, deu um nó na minha cabeça, mas estou entendendo aos poucos. Camila, vamos supor que você tem 2 filhos. Eu sei que você tem só uma. É só uma suposição, tá? Vamos supor que você tem 2 filhos. Você ama os seus filhos. Saíram de você, foram gerados por você. Mas em um dado momento da sua vida, um filho tornou-se rebelde e o outro tornou-se exemplar. Você gostaria que alguém falasse mal do seu filho rebelde? Você gostaria que alguém difamasse o seu filho rebelde?
afrontasse, provocasse o seu filho rebelde? Não. Por quê? Tornou-se mal, mas é seu filho. O glorioso ser celestial chamado diabo já está sentenciado, e quem vai prestar conta, ou quem vai pedir contas, é Deus. Os apóstolos estão falando aqui, ele está algemado, guardado em trevas para o dia do juízo. Quando houve um confronto, nem o arcanjo Miguel ousou difamar, afrontar. Fica de joelho, rola, pula, Satanás. Beija meu pé. Falsos mestres fazem isso. Está escrito aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Quem falou foi... Fala Pedro, deixa eu deixar Pedro falar. Então Pedro está dizendo aqui que os falsos mestres fazem isso. Pastor, mas e se acontecer uma manifestação, um espírito maligno incorporar? Faço como Cristo. Como Cristo fez. Saia desse homem. Você viu Cristo fazendo alguma coisa diferente? O máximo que ele fez uma vez foi perguntar o nome e tinha um sentido para mostrar para aquelas pessoas que era uma legião, enfim. Isso é uma outra coisa, não vou entrar nesse assunto agora. Mas o que Cristo fez? Eles falaram assim, o que você quer com a gente? Você já veio nos atormentar antes do tempo? Porque os gloriosos seres celestiais sabem que o que é deles está guardado. E que Cristo não poderia atormentá-los antes do tempo. Gente, isso é muito profundo. Aí ele falou assim, olha, permita que a gente vá para os porcos. E Cristo fez o quê? Então vai lá. Mas o que é seu está guardado, vai chegar a sua hora, tá? Mas os falsos mestres, tá aqui, tá na Bíblia, talvez você nunca leu. Tá na Bíblia, mas você não leu. Olha a Cida Guimarães falando, agora tudo faz sentido. Várias vezes ouvi desses falsos profetas rir dos que pregam sobre a graça e dizer que tratam o diabo com amor. Ah, meu Deus do céu, olha aí, tinha que dar um print nesse comentário. Olha ela falando, que várias vezes ela ouviu os falsos mestres dizendo o seguinte, olha isso, eles riem dos que pregam a graça e dizem que tratam o diabo com amor. Mas é isso, eu prego a graça, eu não trato o diabo com amor. Com amor também eu não trato, porque ele vai se ver com Deus. Mas eu trato conforme o arcanjo Miguel tratou, que o Senhor te repreenda, Satanás. Eu trato como Cristo tratou. O que Cristo disse? Em meu nome expelirão demônios. Demônio, em nome de Jesus, saia, não é no meu nome. Afrontar, difamar, provocar, isso não me pertence mais. Desse pecado eu não serei imputado mais. Já está arrependido e abandonado. Mas sabe o que é isso, ô Cida? Você vai entender agora. Sabe o que é isso? Olha só. Vamos continuar aqui, Versículo 10. Olha só, agora Cida, vai fazer mais sentido ainda. Versículo 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Eles não entendem da graça e difamam a graça. Fala que a graça é uma desgraça e coisas do tipo. Quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animal irracional, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Meu Deus do céu! Até o natural, que é o mais simples de entender, sabe? De distinguir, sabe? O certo do errado, mas depois acabam se corrompendo. Tá aqui, Ai deles, porque eles seguirão o mesmo caminho de Caim, invejosos. Caim teve inveja. Ai deles, porque foram destruídos na revolta de Corá. O que Corá fez? Corá criou um bezerro de ouro para ser adorado. Ai desses que adoram objetos, utensílios, dão a glória a essas coisas ao invés de dar a glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, coloca nos comentários aí glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, é sério. Ai deles, porque, versículo 12 lá no meio, são pastores que apacentam a si mesmos.
Quinto ponto. Falta só 2 para a gente terminar. Então já dei 4 para vocês, ó. Porque Jesus avisou que eles se levantariam. Olha o comentário da Camila. Ah. Dizem que a graça acomoda o cristão, que o diabo é quem atua na vida das pessoas que creem na graça. Dizem que a graça acomoda o cristão. E é o diabo quem atua, e é o diabo quem atua na vida das pessoas que creem na graça. Heresia. Onde está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Heresia pura, pessoal. Então você agora já sabe detectar. Tem muita gente pedindo para deixar gravado, eu acho que eu vou acabar deixando mesmo, viu? Acho que mais pessoas precisam saber disso. Então, por que eu estou fazendo essa live? Porque eu sou um pastor ferido? Porque eu quero falar de instituição? Porque eu quero falar de uma liderança, de uma administração? Não, eu estou falando do ensino. E denunciando os falsos mestres. Mas por que denunciando os falsos mestres? Por quê? Colocando luz, né? Colocando luz, né? No que está escuro. Por quê? Primeiro, porque Jesus avisou que eles se levantariam, já dei as referências. Porque os discípulos também alertaram, já dei as referências. Porque a ordem apostólica é defender a fé, já dei as referências. Para ensinar os sinais de como detectar o falso mestre. Então vocês aprenderam hoje 4 sinais, ó. 4 por 4 agora, ó. Eles introduzem heresias destruidoras. Por causa deles o caminho é difamado. Eles exploram vocês que são avarentos com as suas histórias mentirosas, que ele chamou de fictícias. É uma ficção muito grande a pessoa acreditar nessas coisas, eu já acreditei. 4. Eles não se submetem às autoridades, manipulam as autoridades e difamam os gloriosos seres celestiais. Seres esses que nós também não vamos adorar, mas é com Deus. Que o Senhor o repreenda, Satanás. Quinto ponto. Por que eu estou fazendo essa live? Quinto ponto. Ó, a Adriana está falando assim, ó, pastor, eles podem até falar que é ferido, porque não podem te chamar de mentiroso. Ah, isso aí é verdade. Pode até falar que eu estou fazendo essa live porque eu estou ferido, mas de mentiroso não pode me chamar, porque eu estou com a verdade aqui, ó. A verdade está aberta aqui, ó, diante de mim. Está aqui, ó. Vamos lá. Quinto ponto, porque eu estou fazendo essa live. Porque nós devemos refutar o falso ensino. Onde está escrito isso? Não é coisa da minha cabeça. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 1. Gente, se vocês estivessem comigo no clube de leitura, vocês iriam ver tanta coisa. Tem alguém aqui que está na live agora que faz parte do clube? Quem faz parte do clube, deixa algum comentário aí. Tá sendo bom para você? Tá fazendo sentido? Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Todo dia, 5h57 ao vivo, eu estou aqui, lendo a Bíblia. 3 a 5 capítulos por dia. Em um ano teremos lido a Bíblia toda. Pastor, 5h57 eu não posso. Fica gravado, só que o link eu só envio para quem está no grupo fechado. Você quer fazer parte desse clube de leitura? Me mande uma mensagem, eu te coloco no grupo fechado. Ou você clica no link que está na bio, quando encerrar a live, e você entra para o grupo. Faça parte do clube de leitura 2022 na Bíblia. É na Bíblia. Esse ano é o ano que nós vamos trazer muitas pessoas de volta para a igreja, inclusive seus familiares. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Que prazer ver vocês que fazem parte do clube e estão aqui com a gente também. Ó. Muito obrigado. Obrigado pelas quase 100 pessoas que estão ao vivo desde o início, 1h30 aí do outro lado da tela acompanhando. Parabéns para você. É sinal de que você não quer mais ser enganado, é sinal de que você quer aprender. Parabéns para você. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo falou, eu estou surpreso, eu estou passado, eu estou de cara com vocês que tão depressa passaram do evangelho da graça para um outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão
perturbando vocês e querem perverter o caminho de Cristo, o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, veja se a ordem não é refutar. Veja se você pode ou não refutar o falso ensino. Olha o que Paulo está falando. Ainda que nós, santos apóstolos, discípulos de Cristo, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? Amaldiçoado, o povo maldito. Paulo que disse: seja amaldiçoado aquele que prega outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo falou, pode ser eu, pode ser Pedro, pode ser Apolo, pode ser Tiago, pode ser um anjo. Se pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Aí vem você dizer, o falso profeta, o falso mestre, que as pessoas têm que ouvir o que você fala e só obedecer, que vocês falam? Heresia? Outro evangelho? Não. Não, vai ser refutado. Vai, no que depender de mim. Por quê? Qual que foi aqui que eu falei para vocês? É o terceiro. Porque a ordem apostólica é defender a fé. Eu estou cumprindo uma ordem. Eu estou cumprindo uma ordem. Versículo 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas, ou o favor de Deus, ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Acabou aqui. Isso aqui para mim me deu força para eu abandonar. Agora eu vou entrar e sair. Agora eu sinto liberdade de falar isso, que aí já é minha vida pessoal. Eu abandonei um ministério de 23 anos de pastor, de pregador. Eu abandonei um estilo de pregação para pregar esse evangelho. Mas eu desagradei muita gente. Eu desagradei muita gente. Muitos deixaram de me seguir. Muitos falaram mal. Falam até hoje. Muitos nos bloquearam nas redes sociais. Muitos, quando nos veem, atravessa a rua, vai para o outro lado da rua, não quer nem passar na nossa frente. Eu tive que desagradar a muitos. Mas, por acaso, procuro eu agora agradar a homens? E ainda que eu procurasse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Alguns, escute isso, alguns, que quando eu comecei o trabalho, ainda não sabiam como seria o trabalho, que linha de trabalho eu iria adotar. Alguns no início até patrocinavam, até ajudavam no sentido de ofertar, de enviar dádivas, dízimos. Alguns faziam isso no início. Mas quando perceberam que a minha pregação contrapunha algumas coisas que eles acreditam, até deixaram de nos ajudar nesse sentido. Estou falando a verdade para vocês, a Cristo aqui, ela é testemunha. Até deixaram. Nunca mais mandaram mensagem, sempre estava ali, pastor, Deus abençoe e tal, eu vi que o senhor está seguindo aí agora um ministério independente, eu sei que precisa de ajuda para avançar, para as despesas e tal, ajudavam. Agora, quando viram que o que a gente está pregando denuncia certas práticas, que eles são adeptos, até pararam de ajudar. Mas não tem problema não, porque o Espírito Santo está no controle de tudo, e ele vai levantar pessoas para nos ajudar. Eu tenho certeza que vai. A gente vai em frente. A gente vai em frente. Então, quinto ponto, por que devemos refutar? Sexto ponto. Para que não nos tornemos cúmplices. Sabia que você pode ser cúmplice? Você pode ser cúmplice desse tipo de evangelho? Vamos lá. 2 João, falta só um, tá, gente?
Falta só. Eu avisei vocês no clube de leitura que estudo profundo leva tempo. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu parei só no falso, aliás, nos falsos mestres. Teria outras coisas, mas só falso mestre, ó, quase 2 horas de ensino. Vamos lá. 2 João, finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 2 João é capítulo único, versículo 7. Vamos lá. Obrigado aí, uma outra pessoa passou o nome aqui, desculpa, passou despercebido o nome, que adquiriu um selo. Que Deus te abençoe, tá? Que nos apoiou o nosso trabalho adquirindo um selo. Deus abençoe. 2 João, capítulo único, versículo 7. Os enganadores e como tratá-los. Ai, pastor, mas eu não posso tratar mal. Ai, pastor, eu não posso deixar de receber na minha casa. Eu não posso. Ah, pastor, eu não posso. Eu devo tanto. Eu vou olhar só para Jesus. E se você estiver sendo cúmplice? Não. Eu ponho meu dinheiro ali, o que eles fazem do altar para trás é problema deles. Será? Ah, foi a Sabrina que adquiriu o selo. Deus abençoe, Sabrina. Vamos ver. Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é enganador e anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, já expliquei isso, nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora vem o que eu estou falando aqui, ó, para não sermos cúmplices. Espera aí. Ficou muito claro aqui, né? Vou ficar mais perto. Vamos lá, versículo 10. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, qual doutrina? A genuína. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebam em casa, nem lhes deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras maus. Mas, eita palavra! É uma paulada da palavra. Se alguém for até você te levar a um ensino herético, que vai além do evangelho de Cristo, não receba. Porque se você receber, se você der as boas-vindas, você se torna cúmplice. Na minha casa não é bem-vindo mais essas coisas. Na minha casa já foi bem-vindo. A fita amarrada, o papel pendurado, a rosa erguida, o banho, o jogar sal. Na minha casa já foi bem-vindo, mas eu não sou mais cúmplice dessas coisas, não. 2 João, estou lendo aqui, ó, 2 João capítulo único, alguém perguntou. Na minha casa não é bem-vindo. A chave, a réplica da Arca da Aliança, isso é doutrina do Velho Testamento, não é doutrina de Cristo, a Arca da Aliança. Então, se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, evangelho genuíno, não receba em casa. Então, chegou lá na sua casa, sábado, 9 da manhã. Pois não, eu vim te trazer aqui um outro evangelho. O evangelho de quem? É um evangelho que não crê em Jesus. Só crê na outra atribuição a Deus. Eu não vou falar o nome aqui, senão vai dar perseguição religiosa. Eu não aceito, não é bem-vindo. Se vier falar para mim que não crê em Jesus, só crê na outra pessoa, na primeira pessoa. Começa com M. Hã? Começa com J. Ah, tá. Tô achando que tá falando do outro. Tem uma que começa com J, tem uma que começa com M, tem uma que começa com A. O outro evangelho segundo A. O outro evangelho segundo M. O outro evangelho que só acredita no J, mas não é no J de Jesus, é na primeira pessoa da Santíssima Trindade. Eu não é bem-vindo na minha casa. Passou na minha casa, não vem ninguém não. Vai sim.
através do seu celular, da sua televisão. Você fica ouvindo essas palavras, essas mensagens heréticas. E dá até as boas-vindas. Até espalha às vezes. Até compartilha o link desse tipo de oração herética. Até compartilha, espalha. Engraçado que uma pregação como essa aqui, eu não sei se as pessoas vão ter coragem de espalhar, né? Porque essa aqui é pesada. Não sei se você vai... Daqui a pouco vai estar disponível lá no Instagram. Vamos ver quantos compartilhamentos, quantas pessoas vão clicar no aviãozinho lá e vão compartilhar. Agora, se fosse aquele estilo de pregação coach, porque tem a pregação coach, né? Porque você nasceu para ser o primeiro. Porque você tem que ser o cabeça e não cauda. Ei, Deus te escolheu para vencer. Digita amém, receba a sua vitória. Onde está escrito isso no Evangelho? O Evangelho diz que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Pastor, mas o Evangelho prega miséria? Eu não posso. Pode ter o melhor sim, só que tem uma sequência. Em primeiro lugar o reino, segundo a justiça, que é a justificação do pecado. Terceiro, as outras coisas são acrescentadas, meu querido. Mas aí você pega esse tipo de mensagem, ó, espalha. Cuidado para você não se tornar cúmplice. E a última para a gente encerrar. Por que eu estou fazendo essa live? Porque nós precisamos buscar conhecimento. Só o conhecimento liberta. Quem disse isso? Efésios, capítulo 4. É a última de hoje. Efésios, capítulo 4. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Filipenses, Efésios, né? Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tiago. Cadê Efésios? Aqui, ó. Efésios, capítulo 4. Devemos buscar conhecimento. Vocês estão anotando? Bom, vai ficar gravado, depois vocês podem repetir se quiser, né? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito e no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos lá para o versículo 11 agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas é os que anunciam a grandeza, a glória de Deus, tá? Não confunda. Não é a profetada, não. Outros para evangelistas, para evangelizar, pregar o evangelho. E outros para pastores e outros para mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O que ele está falando aqui? Meus irmãos, vamos amadurecer? Olha o que ele está falando aqui. A gente precisa chegar a um estado de maturidade. Acabei de ler aqui, ó.
até que todos cheguemos, versículo 13, à unidade da fé, do pleno conhecimento. Todos têm que ter o mesmo conhecimento de Cristo, uma unidade, todos o mesmo conhecimento. Versículo 14, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que introduzem ao erro. A gente tem que parar de ser levado como uma criança por essas ondas que se levantam. Então levantou-se uma onda aí há um tempo atrás da teologia da prosperidade. Aí um monte de gente, igual criança foi, caiu. Agora está se levantando uma onda aí da teologia do coach. Nada contra a prática do coach, o exercício do coach como desenvolvimento pessoal. Nota 10, legal. Mas misturar com Bíblia, às vezes manipular e tal, cuidado. Não seja criança, não seja menino, seja maduro na sua fé, para você não ser levado. E por qualquer tipo de doutrina, ele está dizendo aqui, ó, que induzem ao erro. Então, essa foi o sétimo ponto aqui do porquê eu estou fazendo essa live com vocês. Então, o sétimo é, vocês precisam buscar conhecimento. E quem quiser crescer em conhecimento, entra para o clube de leitura. Amanhã, 5h57 da manhã, eu estou ao vivo. É no YouTube, não é no Instagram, é só no YouTube. E a gente está lendo a Bíblia toda. Agora, para encerrar, é sério, é promessa aqui. Palavra de honra. Eu vou encerrar com essa leitura. Eu não vou nem falar nada. Acabou essa leitura, eu me despeço. Abra sua Bíblia. Não, é a última leitura, sério, é a última. Jeremias 5. Não, porque essa aqui eu tive que deixar para o final. Duvido, você vai ler e vai sair? Não, eu vou ler e vou sair. A Cris está falando, duvido que você não vai falar nada. Eu vou ler e vou sair. Jeremias 5. Olha, o Instagram está me lembrando aqui para avisar, está falando, agradeça aos seus apoiadores, obrigado. 4 pessoas adquiriram selo. Isso aí apoia o nosso trabalho, isso é revertido em donativos para nos apoiar, tá? Gente, e com maturidade, você já sabe, você que gosta do nosso trabalho, você quer apoiar o nosso trabalho, você sabe como fazer, tá? De coração, ninguém é obrigado. Você acredita no nosso ministério, você sabe que ele precisa de ajuda para avançar. Nós temos despesas como qualquer outra instituição, enfim. Aí fiquem à vontade. Jeremias capítulo 5. Eu vou ler e vou encerrar. A Cris não está acreditando. Não, porque ela fala por si. Essa aqui. Bom, eu vou ler e não vou encerrar. Eu vou ler e vou me calar. E vou ficar só lendo os comentários. Pronto, é combinado. Eu vou me calar e vou ficar só lendo. Eu quero ver o que vocês vão falar depois dessa palavra aqui. Ó. Jeremias 5... Versículo 27. Deus avisa o seu povo, é o título. Jeremias 5, no versículo 20, Deus avisa o seu povo, é o título. Agora vamos lá no 27. Ai, Jesus, dá até um temor no coração ler isso aqui. Depois que ler, eu vou me calar. E só quero ler, eu quero ver o que vocês vão falar. Olha o aviso de Deus. Como gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados, e não há limite para suas maldades. Meu coração está a mil aqui, sério mesmo. Minha cabeça está a prêmio. Não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere. Não defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como essa? Coisas espantosas e horrendas se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando chegar o fim? Está com vocês a palavra. Pesado, hein?
Pode deixar, dona Giane. Só ore por mim. Parabéns, Rosângela. Diz o livro de novo, novamente. Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 27. Pois é, pesado, mas é a verdade. Amém. É isso, Josivaldo, é isso. Amém, Tânia, ore por mim. Estamos juntos, Camila. Estamos juntos, a gente passou pela mesma situação. Amém. Amém, Sabrina. Manda um abraço pro Rodrigo. Janiele, chorei aqui, eu tô me segurando, você não tem noção. Amém. Ora por ele, ô Tayana, ora por ele. Ele vai ser alcançado, seu filho vai ser alcançado. Eu fui. Exato, é o Velho e o Novo Testamento, tá? Isso aqui é a hermenêutica da palavra, não está nada fora de contexto, é isso mesmo. Amém. Por isso que tem que buscar conhecimento, Daniela. Amém. Então tá bom, pessoal. Que Deus abençoe a todos e que te guarde nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido. Um abraço de fé, de força para quem faz parte do clube. A gente se encontra amanhã, tá? 5h57 da manhã. Vou encerrar aqui. Daqui a pouquinho vai estar disponível lá no Instagram. Quem quiser, comenta lá, fala como foi a live e compartilha. Um abraço.